E aí, pessoal, oitavo ano, nosso boa tarde. Uma satisfação estarmos aqui novamente para tratarmos dos nossos assuntos relacionados à geografia. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o percurso 8, que vem abordar a questão da população da América Latina, certo? Os principais problemas das cidades latino-americanas, certo? Então, assim, como eu já tinha dito em alguns momentos, durante alguns percursos até o final do livro, a gente vai se dedicar a trabalhar a América, né? Conhecer especificamente as regiões da América. E nesse momento a gente está atento à América Latina, né? Na última aula, na aula passada, nós abordamos as questões que justificavam essa denominação, América Latina. Por que América Latina? E aí eu trabalhei com vocês que essa denominação ela surgiu devido à forma de ocupação, devido à colonização, o tipo de colonização empregado nos países que compõem essa região, né, a América Latina. Questão cultural, histórica, como também social. E aí a gente vai perceber esses principais problemas que afetam as principais cidades latino-americanas, como São Paulo, Buenos Aires, Cidade do México, né? Cidades de grande porte. Então, assim, a gente compreende, né, a gente vai compreender quando a gente faz uma análise do desenvolvimento urbano, né, dessas cidades da América Latina. Se nós formos comparar com algumas principais cidades da Europa, como Londres, né, Paris, né, até aqui na América, Nova York, né, e outras aí, a gente vai observar que em alguns fatores nós estamos bem atrasados. O porquê disso, né? Porque nós estamos, de certa forma, atrasados em relação a algumas principais cidades da Europa, da América do Norte, né? Até mesmo da Ásia, como Tóquio, né? Por que isso ocorre? Primeiro nós vamos observar, né, que essas cidades, a América Latina, ela teve uma urbanização tardia em relação a essas demais cidades. Como assim? Por que urbanização tardia? Ora, nós vamos observar que a urbanização ela comunga com a industrialização, certo? Esses dois fenômenos andam juntos, urbanização e industrialização. E nós vamos compreender, pessoal, que nossa urbanização ela é tardia porque essas cidades, principais cidades da América Latina, elas foram se urbanizar depois dos anos 50, quando termina a Segunda Guerra Mundial, aí o mundo passa por uma nova transformação, certo? Então ela é tardia, porque lá no final do século XIX, essas cidades da Europa, né, dos Estados Unidos, Nova York, né, França, Paris, certo? Essas cidades elas já vinham em pleno desenvolvimento urbano, né? Por quê? Porque foram nessas cidades, né, com exceção dos Estados Unidos, ou seja, com exceção de Nova York, nos Estados Unidos, mas foram nesses países, França, Itália, Inglaterra, né, Alemanha, foi nesses países onde aconteceu, na verdade, o berço da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial modificou todo o comportamento, né, das cidades, né? Aconteceu toda uma transformação de forma radical. E o processo de industrialização aqui no Brasil a gente só vai perceber após os anos 50, principalmente anos 60, 70. E como eu disse que urbanização e industrialização comungam, andam juntos, né? Porque quando a gente compreende que nossas principais cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, passam a se industrializar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um movimento migratório intenso, né?
Muitas pessoas, milhares de pessoas migram de regiões mais carentes, de regiões mais pobres, como principalmente no Nordeste, e vão para essas cidades. O que é que elas vão fazer lá? Ora, vão buscar emprego, né? Vão atrás de melhoria de vida. Até aí tudo bem, né? Mas vamos compreender o seguinte, que até aí, pessoal, até os anos 1945, nossa população era extremamente rural. Nós tínhamos aproximadamente 80% de nossa população era rural, né? Uma parcela muito pequena que era urbana, ou seja, dá para a gente compreender que as cidades eram reduzidas. Eram reduzidas. A maior população se concentrava em áreas rurais, né? As pessoas produzindo gêneros alimentícios, né? E ali mesmo consumindo e um pouco levando para as cidades. Então era mais ou menos dessa forma que acontecia. Só que com a industrialização, as pessoas, né, passam a encarar um novo modelo de vida, porque elas vão para essas cidades e lá elas vão trabalhar. Ora, essas pessoas não sabiam, muitas delas nunca sabiam o que era receber salário, nunca sabiam o que era ter direitos trabalhistas. E lá elas vão receber isso. O que é que vai acontecer? Essas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, né, outras principais cidades da América Latina, começam a inchar. Inchar, ou seja, um crescimento populacional exagerado. Então essas cidades, pessoal, essas cidades elas têm hoje um número de mais de 10 milhões de habitantes. E aí, esse crescimento se deu a partir dos anos 60. Até hoje elas continuam crescendo. E aí a gente vai entender que surgem diversos problemas nessas cidades. Os problemas acontecem. Por que vai acontecer problemas? Ora, a gente vai entender que nesse período, muitas pessoas sem qualificação profissional, sem conhecimentos, sem estudo, né, elas vão em busca de empregos irrisórios que garantam o salário para eles. E aí, a tendência é essa cidade apresentar problemas. Primeiro, a gente vai observar, como hoje é evidente nessas cidades, as profundas desigualdades sociais. Muitas pessoas sem nada vivendo, quase 25% da população nessas cidades vivem à margem da pobreza. Quando eu digo à margem da pobreza, pessoas que sobrevivem com menos de um salário mínimo, né? Pessoas que não têm saneamento básico, pessoas que vivem sobre o desemprego, né? Pessoas que enfrentam uma mobilidade urbana deficiente, ou seja, o sistema de transporte para eles não funciona, que as cidades incharam, cresceram demais. Não houve um planejamento urbano, geralmente, nessas cidades. E aí o que é que a gente percebe? Qual é o fenômeno que a gente vai perceber? A segregação socioespacial urbana. Ora, o que é isso? Que termo é esse? Segregação. Segregação é o mesmo que divisão. Separar, né? Separar. De um lado fica as pessoas pobres, do outro as pessoas ricas. E aí a nossa sociedade, pessoal, ela é dividida da seguinte forma, né? Uma população que possui maior renda, uma população que possui renda intermediária, uma população que possui menor renda e a outra uma baixa renda, né? É dessa forma que hoje a gente pode qualificar a população, né, que vive nessas grandes cidades, nessas 4 categorias, uma de maior renda, uma de renda intermediária, uma de menor renda e outra de baixíssima renda. Essas de menor renda e de baixa renda são aquelas pessoas que vivem numa pobreza extrema. Vou mostrar aqui para vocês o que define visualmente, de forma visual, o que é uma segregação espacial. Analisem bem essa imagem, né? Observem bem essa imagem. O que é que vocês vão compreender nela?
vocês vão compreender que de um lado está cortiços, favelas, do outro lado, lá no fundo, imensos prédios, casas bonitas, condomínios, né? Isso chama-se segregação. Então, as cidades, pessoal, hoje, elas se transformaram no principal modelo de segregação espacial, né? As cidades, elas apresentam isso. Por que que elas apresentam esse novo modelo? Porque você vai observar que geralmente as cidades, elas são divididas. Os bairros nobres, bairros intermediários e bairros carentes. Bairros que, esses bairros nobres não faltam praticamente nada. Eles têm praticamente tudo ali nas proximidades. Eles têm um sistema de transporte eficiente, ele tem um saneamento, né? Dificilmente há problema de esgoto, dificilmente há problema de oferta da água, da iluminação pública, mas nos bairros carentes, no bairro onde a pobreza impera, esses problemas são visíveis, né? Então, pessoal, é isso aqui que a gente vai trabalhar, né, durante esse percurso 8. Peço que vocês leiam atentamente, de forma detalhada, associe com esse vídeo, né, a partir lá da página 74 até a página 79, vai esclarecer bem os conhecimentos de vocês sobre essas cidades da América Latina, né, os problemas dessas cidades, que essas cidades enfrentam, e como a gente pode contribuir para, em gerações futuras, esses problemas serem minimizados. Um abraço e até a próxima.